Hoje é dia de mais um podcast, o Rei do Network, e a gente hoje, tá trazendo aqui no estúdio mais um empresário que está compartilhando a sua história de sucesso. E hoje eu tô de frente com um cara que saiu do nada pro tudo. Tô de frente hoje de Felipe Samuel, 34 anos, casados, 2 filhos, e ele hoje possui uma agenda competitiva e competitíssima no Vila da Serra, com vários empresários de sucesso e também grandes celebridades. Felipe, uma alegria te receber aqui no podcast O Rei do Network. Muito obrigado pelo convite, Alisson. Muito obrigado a todos. Tá sendo um prazer enorme estar aqui presente hoje. E vamos lá. O Felipe hoje ele está à frente de barbearias e ele criou uma barbearia que é diferente das outras barbearias. A barbearia dele é um estilo mais premium. É uma barbearia que oferece toda a experiência para o cliente e ele vai contar um pouquinho de como surgiu esse desejo dele em criar essa barbearia diferente, inovadora, exclusiva, aonde ele atende hoje grandes celebridades e autoridades. Felipe, conta pra gente. Então, essa ideia partiu de fazer uma peneira, né? Vamos dizer assim, uma seleção. Porque hoje a cada rua praticamente tem uma barbearia já, né? Então, assim, tem que ter alguns diferenciais. Eu tenho 2 unidades hoje, né? Uma em Contagem e outra no Vila da Serra. As duas são de alto nível, né? Mas cada local, cada bairro, ela necessita ter uma dificuldade diferente. Então, assim, no Vila da Serra ali, o exclusivo que eu fiz é ter algo que as outras barbearias da região não têm. Um exemplo, a maioria das barbearias tem no máximo ali um cafezinho, né? Para dar ali quando o cliente chega, ficar aguardando algum momento se ele tiver que aguardar. Na unidade de Vila da Serra, que é a unidade premium, lá a gente já tem uísque, cerveja, já tem uma mesa, assim, além do café tem um monte de biscoitinho. Tem os diferenciais, assim, para acomodação do cliente, né? A experiência, né? A experiência. Eu sou cliente também da barbearia e é totalmente verdade isso que ele tá falando. Desde a água personalizada até uma cerveja artesanal, uísque, cafezinho, né, Felipe? Exatamente. E isso faz todo o conforto pro cliente, né? Se sentir ainda mais exclusivo. Sim, isso aí é só para recepção dele, para ele se sentir em casa, né? Fora os atendimentos prêmios com nossos especialistas. E você sempre foi barbeiro? Da onde saiu esse interesse em virar barbeiro prêmio? Então, isso aí aconteceu há muitos anos atrás, né? 2013. 2015 teve o boom das barbearias, né? Então eu comecei a ser barbeiro antes de ter aquele boom da barbearia, que foi em 2015. Que aí todo mundo queria ser barbeiro, todo mundo abriu portinha ali, começou a cortar cabelo, entendeu? Eu comecei a ser barbeiro antes dessa época ainda. Entendi. E isso foi com quantos anos? Cara, foi em 2013. Entendi. Em 2013, então, 2013. Surgiu esse interesse. E como saiu do papel? Você falou assim, essa vai ser a primeira barbearia, eu vou fazer isso e vai dar certo. Então, eu comecei trabalhando para pessoas, né? Entendi. Então, aí eu não tinha barbearia ainda. Em Contagem, eu trabalhei para um rapaz, eu trabalhei lá 5 anos de carteira assinada, e não existe barbeiro de carteira assinada. Então, assim, eu comecei já provando mesmo que eu era barbeiro, entendeu? Em Contagem, pelo sindicato, só tinha 2. E aí eu era um deles, entendeu? Eu fiquei 5 anos de carteira assinada, depois eu fui mudando para umas barbearias, né, de bairros melhores. E quando você surgiu o interesse, eu vou abrir a minha barbearia? Quando você teve esse primeiro pontapé? Foi depois da pandemia. Eu sempre tive essa vontade de ter a minha barbearia. Eu acho que todo barbeiro que trabalha para alguém, ele tem uma vontade de ter a própria barbearia, né? Então, assim, eu esperei passar a pandemia para o comércio voltar a abrir. E aí, o próprio rapaz, dono da loja, do bairro lá, já me conhece, ele me ligou, né? Eu não tava nem com dinheiro ainda. Como eu era funcionário, né? Então era sempre tudo muito apertado. O rapaz me ligou que tem gente querendo alugar minha loja e tal. E eu queria alugar para você, você é uma boa pessoa e tal, né? Aí eu falei, uai. Aí eu pensei, né? Então pode ser que a hora é essa. E aí eu fui montei a barbearia toda com o cartão de crédito, entendeu? Que legal. E aí ela mesma foi se pagando. Isso foi depois da pandemia. Acabou a pandemia, eu já montei a barbearia, porque ela tem 4 anos. Fez 4 anos agora na unidade de Contagem. Ou seja, tem 4 anos que a gente saiu da pandemia. E quando você
decidiu que já estava bem estável lá e decidiu vir para o bairro hoje, que está entre os 10 PIBs mais altos do país em renda per capita. Eu vou abrir no Vila da Serra. Então, a unidade de contagem, quando eu abri ela, eu já trabalhava na Zona Sul. Então, assim, desde quando eu abri, eu nunca trabalhei lá. Eu sempre coloquei outros barbeiros colaboradores para trabalhar para mim. Aí, no domingo, aí eu trabalhava lá todo domingo, entendeu? Então, a barbearia de contagem, ela era de segunda a segunda, ainda é, entendeu? E é isso. E você quis trazer pro Vila da Serra como? Quando que sai? Eu vou abrir uma lá em cima, e por que lá em cima? Por que no Vila da Serra? Então, chega um determinado momento que você chega num nível de profissionalismo que não tem mais para onde você crescer, independente de onde você está. Quando você está trabalhando para alguém, chega um determinado ponto que você fica estagnado. Então, não tem como mais tanto o cara te pagar melhor ou te valorizar mais, entendeu? Chega um momento que você bate ali no teto e você fala assim, ó, não tem mais para onde eu ir. Aí você tá na melhor barbearia de Minas Gerais, e aí você fala assim, não tem nem para onde eu mudar de barbearia, entendeu? Então é a hora de eu abrir a minha, né? E fazer a minha marca ficar forte. Entendi. E conta pra gente um pouquinho dessa exclusividade em clientes. A partir de como você foi criando essa carteira de clientes prêmios? Então, como eu passei por várias barbearias, e dou muito curso, workshop, vou para outros lugares também, além de Minas Gerais, rodo o Brasil, eu vou aprendendo, né? Um pouquinho com cada barbeiro, um pouquinho com cada barbearia, e aí eu fiz aquela seleção e incluí tudo na unidade premium. Desde da recepção, atendimento, o serviço, a finalização, tudo é o mais alto padrão, entendeu? Por quê? Porque eu peguei um pouquinho de cada um, selecionei assim, né? Peneirei, peguei as melhores coisas, absorvi e apliquei, entendeu? Legal. E hoje você tem uma agenda, porque eu já vi muito corrida, né? Muito competitiva. E eu vejo você muito próximo dos seus clientes. Você acha que essa aproximação com o público pode impactar diretamente nas suas vendas e no seu crescimento de um negócio? Então, igual você tinha perguntado também, como, né, que chega nesse patamar, assim, é tempo. Tem 7 anos, né, que eu trabalho na Zona Sul, então, assim, uma coisa vai levando a outra. Quando você trabalha bem, você vê resultado, entendeu? E acaba que um vai indicando pro outro. E quando eu saí de trabalhar pros outros, eu já tinha o número dos meus clientes, entendeu? Já fiz aquela seleção, né? Eu mandei para eles, para alguns eu não mandei, que já me deram trabalho, problema, isso faz parte de comércio, entendeu? Mas mesmo assim, até aqueles que me deram trabalho, depois me procuraram e hoje são os meus clientes, Olha entendeu? Só. Acabou que todo mundo hoje que frequenta a Barbearia Pinas é amigo, é cliente, se dá muito bem, é um ambiente bom, entendeu? E um acaba indicando para outro, né? Um amigo fala de você, e você me falou uma vez que eu tive lá que é só ir a primeira vez que nunca mais erra o caminho. Isso é verdade? Exatamente. O que acontece? O mais difícil é o cliente conhecer a primeira vez, ele ir a primeira vez. Se você conseguiu levar o cliente a primeira vez, tipo assim, o caminho é esse, para qualquer comércio. Se você chegou e levou o cliente a primeira vez, se você faz um serviço excepcional, de qualidade, pode ter certeza que ele vai voltar, entendeu? Esse é o segredo. E a gente sabe que o posicionamento do marketing digital vem crescendo muito, e você, eu vejo que está muito antenado com isso, né? Explica um pouquinho da gente qual que é o seu posicionamento estratégico da marca nas redes sociais hoje para garantir essa visibilidade. Você acredita que esse poder ele está em crescimento? Sim, demais, isso faz total diferença. Antes, até agora, o momento, eu ainda tenho um pouco de vergonha, sabe? De estar falando, botando a cara, aquela coisa assim. Agora tá tranquilo porque é um ambiente assim, mais descontraído. Agora, quando eu vou ter que dar uma entrevista, por exemplo, quando eu vou para São Paulo, outros lugares, eu gaguejo bastante, eu fico nervoso. Então, assim, começou o seguinte, eu mostrava apenas o meu serviço, apenas o resultado. As pessoas gostam disso, só que hoje a era mudou, entendeu? A gente tá tendo mais que colocar a cara mesmo, falar, entendeu? A gente tem que pegar o telefone e falar. As pessoas gostam de ver o atendimento mais humanizado, por mais que a IA está em alta, entendeu? Mas as pessoas gostam de ver quem é o Felipe, quem é o dono da barbearia, como que ela
Como que é o dia dele? Como que é a família dele? Onde que ele vai? Onde que ele frequenta? Quem são os amigos? Então, assim, tudo que você puder estar colocando na internet de profissional e familiar e ser mais claro possível de quem é a sua pessoa, seu caráter, eu acho que isso aí atrai muito, valoriza hoje em dia, entendeu? Até os influenciadores melhores e mais fortes, eles não só mostram, né, a loja, ou o que ele vende, ou o que ele faz. Hoje em dia ele já mostra ali um cafezinho, onde ele vai, entendeu? Tem esse detalhe que a pessoa, quem acompanha, tem que estar ali vendo, porque isso aí atrai, né? Segura mais, entendeu? Exatamente, isso faz toda a diferença. Felipe, muita gente inspira em você e tem várias pessoas que estão nos assistindo que têm o desejo de abrir sua primeira barbearia, seu primeiro negócio. Qual conselho você dá para essas pessoas? Eu acho que o primeiro de tudo é você ter muita experiência para você sair e fazer sozinho, andar com as suas pernas, né? Primeiro você tem que ter experiência. Não adianta você querer montar algo sem experiência, porque muitas das vezes não dá certo, entendeu? Então você tem que adquirir uma experiência ali que é com o tempo. É muito difícil algum barbeiro... Acontece, o barbeiro acaba de fazer um curso ali, a família ajuda o cara a montar uma barbearia, mas não é aquilo que ele ou a família acha que é tão simples e fácil. Então é melhor ele trabalhar um bom tempo para alguém, pegar uma experiência, aprender. Todo mundo que sempre trabalhou para mim, eu sempre falei assim, ó, você tá precisando de ajuda, tá precisando de um curso, tem qualquer coisa, eu falo para eles me falarem, entendeu? Qualquer dúvida, pode perguntar, até quem me chama no Instagram mesmo, tem gente que me chama do Brasil inteiro, fora do Brasil, eu falo assim, o que eu puder falar para você, te dar um conselho, eu vou dar uma dica, não custa nada, entendeu? Aí as pessoas falam assim para mim, nossa, você é muito humilde e tal, a maioria das pessoas que crescem nem conversa direito, mas eu também entendo que a agenda do cara vai crescendo tanto que o cara fica meio que sem tempo, entendeu? Só que não custa, às vezes, um cara que abriu uma barbearia pequenininha lá no Ceará, que atende um corte de cabelo por 7, 10 reais, um exemplo, entendeu? Um lugar mais afastado, uma roça, um interior. Às vezes o cara ele tem um sonho e acha tão impossível, entendeu? Eu mesmo, quando eu comecei, eu mandava mensagem para todas as barbearias top, para todos os barbeiros, pouquíssimas pessoas me respondiam, entendeu? Então, assim, quando a gente pode ser humano, trocar uma ideia, dar um conselho, isso não custa nada não, entendeu? Exatamente. E dentro do mundo aí da moda, né, dos cabelos, quais são as tendências atuais para a marca hoje? Você tem que ficar antenado em tudo que está acontecendo, né? Homem, hoje eu tô vendo muita gente falar dos cabelinhos para trás. Conta pra gente aí. O famoso old money, né? Isso também... Old money? Old money. O que acontece? Isso é muito de região também, entendeu? Cada região tem um estilo de corte, penteado e tal. Só que sempre, assim, há muitos anos atrás, sempre teve o degradê, né? Que é o corte mais raspado. Só que hoje a tendência tá invertendo, tá voltando mais o socialzinho, igual o tradicional antigamente, entendeu? Que é o... O mais curto possível que eles estão fazendo hoje em dia é um corte social com máquina 4. Só que a galera dos cabelinhos para trás, né, igual tá na moda de falar, que é o old money, é um corte mais na tesoura, né, encaixado, utilizando mais o visagismo, que tá muito em alta, entendeu? Na realidade, todo barbeiro deveria saber pelo menos um pouco de visagismo, entendeu? Porque isso aí conecta mais, né? Quando ele olha para o cliente, ele já sabe ali o que ele vai aplicar no cabelo do cliente, o que combina mais com ele, entendeu? E temos aí alguns projetos para o futuro com a Barbearia Pinas? Sim, tem. Tem alguma coisa que você queira compartilhar que vai acontecer nos próximos capítulos aí? Tem, ainda tá meio que em sigilo, né? Mas tem 2 projetos tá em andamento aí para acontecer, mais 2 unidades da Barbearia Pinas. Show de bola. Você dá o conselho para alguém que quer virar um barbeiro profissional, por onde começar? Cara, onde começar? Estudando. Primeira coisa, nem que você ainda não vá pro curso na prática, mas vai estudando, nem que se for no YouTube, entendeu? Acompanha, vê vídeo no YouTube, é muito importante o cara saber se é isso mesmo que ele quer. Depois que ele tem essa decisão que ele quer, ele tem que procurar um local, né? Onde ele possa fazer um curso, depois que ele for assistir bastante vídeo na teoria, ele vai pra prática, entendeu? E depois ele tem que buscar uma oportunidade em alguma barbearia para estar começando ali no atendimento na prática, porque o dia a dia do comerciante... lidar com pessoas não é fácil, entendeu? Lidar com pessoas é muito difícil. Então, ele tem que ter aquela experiência ali. Infelizmente, o cara tem que sofrer antes para ele aprender, entendeu? Porque não tem como você começar ou em um lugar bom,
sem ter experiência, porque você vai passar mal, vai queimar o lugar, vai queimar... Acontece muita coisa, entendeu? Então ele tem que sofrer um pouco ali onde é mais difícil para ele ter uma noção, para depois ele crescendo aos poucos. Ninguém começa do grande, é muito difícil. E quando começa, muitas das vezes não dá errado quando o cara começa do alto. Exatamente. E você, ultimamente, vem visto, né, e vendo o poder do network na sua vida, né? Você vem participando ativamente de eventos, coquetéis, jantares, que, querendo ou não, tá promovendo sua marca, porque você tá nesses lugares, você vai falar do seu negócio. Qual é a importância dessas interações? Você acha que isso fortalece o network ou não? Fortalece sim. Muitas das vezes, e na maioria das vezes, quanto mais você consegue se conectar com pessoas, mais portas vão abrindo, entendeu? Ultimamente, minha agenda tá até ficando mais cheia, né? Eu não tenho vergonha de falar, eu ainda sou pobre, entendeu? Mas, como um pobre, se todo pobre abraçar todas as oportunidades que vem até ele cresce, não tem erro, entendeu? É questão de abraçar todas as oportunidades. Um exemplo, hoje é uma sexta-feira. Poderia estar cortando o cabelo e ganhando dinheiro. O que eu tô fazendo? Tô aqui batendo um papo saudável, legal, né? Então, assim, isso é importante para todo mundo, para você, para mim, para a galera do podcast, porque é um network, todo mundo vai assistir, vai interagir, vai começar a seguir, vai curtir, né? Vai procurar saber dos nossos trabalhos, alguém vai querer gravar um podcast, alguém vai querer ser entrevistado, alguém vai querer ir na minha barbearia. Então, assim, muitas coisas vão continuando a acontecer cada vez mais. Do poder do network, através do né? poder do network. Felipe, queria ficar aqui a tarde inteira conversando com você, que eu vi que você é um cara muito experiente, tem muita coisa ainda para compartilhar. Nós vamos deixar aqui embaixo todas as redes sociais do Felipe ou as informações para quem deseja saber um pouco mais da barbearia dele. Queria fazer um bate-papo, jogo rápido, né? Um bate-bola, jogo rápido com você. Em algumas palavras, barbearia, Felipe. Barbearia. Lucro. Família. Paz, lugar de paz. Pessoas. Network. Dinheiro. Investimento. Projetos futuros. Estudo. Network. Essa você me pegou. Interação de pessoas, viu? Poder que pode te levar a novos acessos, novos lugares, hein? Perfeito. Felipe por Felipe? Cada vez melhor. Exatamente. Uma alegria te receber aqui, Felipe. Muito obrigado. E a gente quer agradecer aí a nossa patrocinadora exclusiva e seguradora, que é essa empresa que tem o prazer em servir pessoas aí. Alegria te receber, viu? Muito obrigado pelo convite, meu querido. Aê!